Eu saúdo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Sente a presença do poderoso aí, do glorioso. Ele está com a gente. Ele disse que iria, Jesus Cristo, nosso Salvador, mas não nos deixaria só, amém? Ele está com a gente. Ele disse que estaria com a gente até a consumação do século, irmã. Até a consumação do século, irmão. Então a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Então ouça a palavra de Deus. Temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. E a palavra de Deus, ela é apta para retarguir, para corrigir. Amém? Para trazer a conduta do servo de Deus e da serva de Deus, porque todos nós estamos em ascensão. Amém? Então não endureça o seu coração. Porque se Deus ele fala com você uma questão que você está praticando, que está prejudicando até pessoas, porque normalmente Deus fala coisas onde está prejudicando pessoas, porque nós somos pecadores, né? E a gente pede perdão e se arrepende e tem que procurar melhorar, tem que andar em santidade, santificação. É coisa de crente, de cristão, de filho de Deus. Claro que é. Mas somos falhos. E Deus ele perdoa e ele vai trabalhando, ele está moldando a nossa vida. Como Paulo diz, eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para terminar até os dias de Cristo. Mas o problema é aqueles que praticam a malignidade, a maldade, o mal para prejudicar o próximo. Então, se o seu pecado prejudica o próximo, pior ele é, pode ter certeza. Tem gente que diz, não tem, para Deus não tem pecadinho e não tem pecadão, tudo é pecado. Tá errado também. Tá errado. Existe sim uma hierarquia de pecado, sim. Existe o pecado, existe a iniquidade e existe a abominação a Deus. O pecado, somos pecadores. Por isso que Jesus ele veio aqui, se entregou e morreu por mim e por você que somos pecadores. Porque ninguém é salvo por atitudes, por lei ou por obras ou por nada. Somos salvos pelo que ele fez, porque ninguém com obras aqui ou com seguimento de lei doutrinária da palavra de Deus conseguiria ser como Deus quer que o ser humano seja. Então tinha que ter sido um sacrifício de um Deus poderoso para pagar o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados de toda a humanidade. Porque depois que Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E o mundo vai de mal a pior ou não? Claro que vai. Tá cada dia pior. Parece que as pessoas às vezes estão ficando malucas. Cada coisa absurda que a gente vê que a gente fala, o pessoal tá ficando maluco. Tá chapando. É cada coisa absurda que a gente vê, então o mundo tá de mal a pior. O diabo tá solto aí na terra, o próprio Deus falou, ai da terra, porque Satanás já tá no meio dela, já tá no meio de vós. Então o diabo ele tá solto por aí. E Deus ele tá advertindo. E as pessoas são influenciáveis. As pessoas são facilmente, às vezes, até influenciáveis. Tem aquelas pessoas que têm muita inteligência, sabedoria, conhecimento, informação, que ela não se deixa ser manipulada. Ele não se deixa ser manipulado. Pela inteligência, às vezes os dons, que é o dom de interpretação de espíritos, que é a paz que excede o entendimento. Então isso um junto com o outro, ele olha, ele vê a maldade, ele já vê a traição. E é claro que não pode ficar só no seu achismo, não. Você tem que ver direitinho, para ter certeza. Mas depois, se é de Deus, Deus está revelando, Deus está mostrando, Deus ele também confirma aquilo com ações do outro, de outrem, e palavras, e vem a verdade, ela chega. Porque o que está oculto não fica oculto para o profeta, para o escolhido de Deus, que está no caminho ali da verdade, da justiça. Deus não deixa os teus servos, teus escolhidos, enganados de jeito nenhum. Bobo e boba é aquele que acha que pode enganar o servo de Deus e a serva de Deus. Às vezes Deus não revela na hora, Deus permite ali e a pessoa vai indo. Aí daqui a pouco Deus fala, não, esse pessoal não está assim com você, não é assim, é desse jeito, é dessa maneira. E Deus fala e Deus revela. Porque como Deus falava no passado, ele fala hoje. E o mesmo Deus que fazia coisa de justiça no passado, ele faz hoje. Eu vou te mostrar na Bíblia, na graça, onde Jesus já tinha ascendido ao céu já, como soberano e Deus que ele é, que já está sentado à direita de Deus, Jesus já estava lá. E houve coisas aqui que Deus fez justiça pelos seus servos, que fez justiça pelo seu povo.
que inclusive ele pegou um rei e fez esse rei virar bicho, os bichos comer ele na hora. Ele foi fulminado, os aliens viram um monte de bicho. Sabe esse bicho quando a pessoa vai se decompondo no túmulo? Os bichos não comem o corpo da pessoa? Então, mas foi algo tão poderoso que os bichos devorou ele na hora. O cara foi fulminado na hora, os bichos comeu a carne dele, ele caiu morto, só os ossos no chão. Por causa de quê? Por causa que ele já estava tocando nos ungidos de Deus. Por causa que ele estava perseguindo a igreja de Cristo. E tinha irmãos que já tinham feito as missões, já tinham feito o trabalho. Entenda uma coisa, ninguém vai destruir a vida de um profeta, de um servo de Deus, sem que ele tenha cumprido a missão dele. E alguns profetas você não vai conseguir, não consegue nem tocar, que nem Elias mesmo. Ninguém conseguiu tocar Elias. Fizeram várias tocaias, várias ciladas, tentaram pegar o irmão de todo jeito. Não teve jeito, ele subiu, foi vivo. De tanta intimidade que ele tinha com Deus. Andava sozinho, não gostava de bolinho nem de pilantragem não. Era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus. E não gostava de safadeza e de pilantragem, de traição não. Era um cara correto e falava a verdade. E andava com Deus. E gostava de estar só, em solitude. Mas andava com o Senhor, com o Salvador, com o glorioso, com o poderoso. De forma que desceu um redemoinho de fogo com a carruagem de fogo. E ele subiu com a carruagem de fogo, o cavalo de fogo, e subiu vivo para o céu. Mas vários tentou passar ele e não conseguiu não. Vários tramou contra ele para destruir a vida dele e não conseguiu não. Por isso que Jesus diz, uns a espada vocês conseguiu, mas outros não vai conseguir não. Então aquele que conseguiu é porque Deus permitiu, porque Deus queria levá-lo, que foi a missão dele. Assim como foi Sansão, como foi Paulo e outros irmãos também, que morreram à espada. A maioria dos servos de Deus morreu de morte brutal. Agora João mesmo, ele ficou preso na prisão, e lá ele ficou na prisão, lá ele morreu de idade, morreu, virou um ancião, teve muito tempo lá, longevidade de vida, mas estava preso também, na ilha de Patmos lá. Então, para ter a palavra de Deus, para essa palavra estar escrita, para chegar até você, ela foi muito complicada e muito difícil para chegar. O diabo fez de tudo para acabar com a palavra de Deus, mas ele nunca conseguiu. E esse rei que eu vou falar aqui é o rei Herodes. Esse rei Herodes, que se tornou ali governador cerca de 25 anos, com 25 anos de idade, né? Ele ordenou então a morte então de todos os bebês masculinos. Porque ele já sabia que o Cristo ia nascer. O diabo, ele sempre levanta os dele. Deus levanta os dele e o diabo influencia pessoas que às vezes Herodes não conhecia Deus e também não conhecia o diabo. Mas o diabo influenciava ele para ele fazer coisas, fazer o jogo do diabo. Porque ele estava ali querendo destruir as crianças, os bebês, porque ia nascer um rei. Ia nascer alguém que ia reinar. E aí ele com inveja, com olho gordo, com olho maligno, com olho maléfico, ele já estava querendo matar os bebês, de forma que procurou e matou bebês. Olha como esse cara era perturbado. Na ganância, pelo dinheiro, pelo poder, muitos fazem coisas horríveis. Que quer estar no trono, que quer sentar na cadeira, que quer isso, aí ele começa a fazer o joguinho de Satanás para destruir os escolhidos de Deus. E não adianta tramar contra os escolhidos de Deus não, que Deus dá o livramento. E assim Deus deu o livramento para Jesus. Então aquele que tem uma grande chamada, que nem você, irmã, que nem você, irmão, que Deus tem uma grande chamada na sua vida, o diabo já vem desde pequena, desde criança, desde o ventre, ele já tenta matar. Ele já tenta destruir a vida, já tenta tirar a vida da pessoa. Coisa do diabo. Eu aspirei os brônquios com 3 mesinhos aqui, ó. Foi parar no pulmão lá. Os médicos me desenganou, disse que eu não ia ter mais vida. Que não tinha mais jeito. No máximo de 2 ou 3 horas no máximo. Mamãe desesperada. A uma irmã falou, ó, aqui na Baixada do Glicério, aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor, tem um missionário Davi Miranda, ele ora por revelação. Por que você não vai lá, irmã? Quem sabe Deus não cura o seu filho? E aí mamãe no último momento foi lá, correu desesperada. Quando chegou lá na igreja, o irmão já estava orando por revelação. E ele falou, ó, tem uma mãe aqui que os médicos desenganou o seu filho. Falou para levar para casa, que ele tinha só algumas horas de vida, que ele ia morrer. Isso é porque o diabo viu a promessa, a marca da promessa na testa dele. E sabe que ele vai ser um grande profeta, um juiz, um guerreiro. Ele vai viajar o mundo levando a palavra do Senhor. Então recebe a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. E ali eu comecei a vomitar todas aquelas bolas podres. E Deus me deu a vida no altar ali. Na sede mundial, na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Deus usou o irmão Davi Miranda.
Então o diabo é isso, ele